Minnesota Timberwolves 123-111 para cima do Oklahoma City Thunder, um baita resultado. O Minnesota vencendo do melhor time da NBA. Vale destacar, o OKC entrou em fase de oscilação já faz um tempinho e eu venho comentando já aqui nos canais, cara. Sem o Jalen Williams e sem o AJ Mitchell, esse time tá sentindo demais. O Shea é o grande protagonista, o Chet também ajuda demais, mas esses caras estão fazendo muita falta. Enfim, vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar, eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu tô trazendo a análise dessa vitória do Minnesota sobre o OKC, e no outro canal eu vou trazer a análise da vitória do Charlotte Hornets sobre o Dallas. O Charlotte tá jogando demais, cara. Eu não duvido nada o Charlotte pegar uma vaga de play-in ali, roubar uma vaga do Chicago Bulls, roubar uma vaga do Atlanta Hawks, talvez, mas eu acho que principalmente do Chicago Bulls, tá? Enfim, destacar também, eu tô fazendo esse vídeo basicamente 4 da manhã, então isso daí mostra o meu esforço para trazer esse vídeo, então eu já peço que você se inscreva e deixe aí um like no vídeo. Bom, queria destacar que o Minnesota saiu vencendo, levou uma vitória para o intervalo e uma margem de basicamente uns 13 pontos, superior a 10 pontos. Levou essa margem para o intervalo, depois do intervalo soube controlar ela muito bem. Essa margem foi basicamente construída no primeiro quarto, margem ali de 10 pontos basicamente. E aí o Minnesota soube controlar muito bem. Vale destacar já a segunda vitória do Minnesota sobre o OKC na temporada. A primeira tinha sido em um momento que, se eu não me engano, só o Spurs tinha vencido o OKC até aquela vitória do Minnesota naquele momento, onde o Edwards jogou demais. Para variar, se o Minnesota vence jogo grande, o Edwards é quem resolve, né? E aí agora vence mais uma vez o OKC. Mas agora já é um OKC que entrou em fase de oscilação, já tá com 11 derrotas agora. Não é muito, é um time que tem 38 vitórias. Só que pelo que se pintou no início de temporada, que poderia ser um time que ia bater muitos recordes, ganhava de todo mundo, é um OKC que começou a oscilar bastante. Muito porque, que nem eu falei bem no início do vídeo, tá sem o Jalen Williams e sem o AJ Mitchell. Quem quiser pode pegar os outros jogos recentes que eu analisei do OKC, vai ver que eu tô falando a mesma coisa nesses vídeos. O OKC precisa demais desse coadjuvante. O Chet é muito importante para esse time, mas na pontuação geral, depois do Shea ter que ser ou o Jalen Williams, e quando não tem ele, o AJ Mitchell é um bom reserva. Não tá tendo nenhum dos dois. E aí vem ficando um buraco nesse time do OKC. Enfim, cestinha do Minnesota, vamos começar olhando do Minnesota. Anthony Edwards fez 26 pontos, além de 5 rebotes e 5 assistências, ele que matou 4 bolas triplas. Belo jogo dele, sendo o protagonista do Minnesota. Vale destacar, nenhum titular precisou jogar sequer 35 minutos, ou seja, venceu do líder da NBA, no geral, né? Venceu do melhor time da NBA e nem precisou forçar muito. A real foi essa. Depois dele, o McDaniels fez 21 pontos, contribuindo também com 4 rebotes e 4 assistências. Ele teve 8 de 11 nos arremessos e 5 de 5 na bola tripla. 100% de aproveitamento na bola tripla e um aproveitamento muito bom no geral. Grande jogo do McDaniels. Ele é um coadjuvante importante para esse time e precisa manter esse padrão. Não vou falar nesse nível de atuação porque é insustentável. Se o McDaniels fizesse todo jogo 20 pontos, todo jogo matasse 5 bolas triplas, todo jogo tivesse um aproveitamento próximo de 75% basicamente, ele não seria coadjuvante, ele seria protagonista, né? Enfim, grande jogo do McDaniels. Depois foi o Gobert que fez 14 pontos, além de 11 rebotes, grande jogo do Gobert. Em seguida, o Julius Randle com 13 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Ele teve 5 de 14 nos arremessos, não é bom, é um aproveitamento ruim. O que isso mostra? Mesmo com o Julius Randle abaixo, o Minnesota conseguiu vencer do OKC. Que nem eu falei aqui, o McDaniels e o Gobert pontuaram mais que o Julius Randle, por exemplo. E o Julius Randle, na teoria, teria que ser o segundo cara depois do Edwards, né? Na pontuação do time. Fechando os titulares, o DiVincenzo fez 11 pontos, além de 5 rebotes e 5 assistências. Também não teve um grande aproveitamento, 4 de 13. Enfim, eu queria destacar o coletivo desse time do Minnesota, tá? Todos os titulares fizeram ao menos 11 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, cara. Então mostra que todos os titulares contribuíram bastante. Enfim,
Somados, os titulares fizeram 85 pontos. Um grande jogo do Minnesota, cara. E aí, o que eu quero destacar também é o seguinte. Tanto o DiVincenzo, quanto o Edwards, quanto o Julius Randle, ambos fizeram ao menos 5 rebotes e 5 assistências. Os três, cara. E o McDaniels também ficou com 4-4, tanto em rebotes quanto assistências. Então, de fato, que nem eu falei, coletivamente, os titulares foram muito bem, cara. Muito bem, contribuíram em todos os quesitos, cara. Enfim. Indo para os bancários agora, o Clark fez 7 pontos, o Miller ficou zerado, o Dillingham fez 2 pontos, o Ingles zerado, o Naz Reid, sempre sendo um bancário incrível desse time. 18 pontos, além de 7 rebotes, matando 4 bolas triplas, é um dos melhores bancários da liga. É incrível o que o Naz Reid sempre joga vindo do banco desse time do Minnesota. Depois do Edwards e do Julius Randle, é o Naz Reid que é o protagonista desse time, vindo do banco. O Bones Hyland, 9 pontos, além de 4 rebotes. O Beringer zerado e o Yuzang 2 pontos. Sim, a gente fecha o lado do Minnesota. Indo para o lado do OKC, o grande destaque foi o Shai. Em 31 minutos, o Shai fez 30 pontos, 6 rebotes e 8 assistências. Grande jogo dele, 12 de 18 nos arremessos, bom aproveitamento também. Dá 66% basicamente de aproveitamento. Enfim, contribuiu em todos os quesitos, uma partidaça do Shai. Eu já venho comentando aqui no canal, né? Pra mim, o Shai tá fazendo uma temporada atual melhor, inclusive, que a temporada passada, cara. Porque na temporada passada eu ainda tinha um pouquinho daquela linha de raciocínio, de pensamento, de que era um OKC coletivamente muito forte e o Shai era o protagonista, e não necessariamente por ele ser um craque muito acima da média. Eu sabia que ele era bom jogador, mas não necessariamente num patamar de Doncic, Jokic, desses caras. E sim um cara bom e um time muito bem organizado. Nessa temporada, principalmente depois que o OKC foi tendo desfalques ao longo da temporada e foi perdendo um pouquinho da força que tinha no início dela, para mim vem ficando nítido quanto o Shai em vários momentos carrega esse time do OKC. Média de pontos sempre acima dos 30. Aqui ele fez 6 rebotes além de 8 assistências, vários jogos, a maioria deles ele sempre faz ao menos 5 rebotes e 5 assistências. Aproveitamento de arremesso sempre muito bom. É raro a gente ver o Shai ter um jogo de mais de 20 arremessos e mesmo assim quase sempre ele faz ao menos 30 pontos. Então é um cara que na finalização das jogadas ele é muito bom. É talvez o melhor da NBA nesse quesito. No acabamento da jogada, na finalização, no arremesso, né? De fato, o Shai para mim faz uma temporada melhor nessa daqui do que na anterior. Não é um jogador que me encanta o estilo de jogo dele. Por exemplo, eu acho muito mais bonito de se ver jogar o Doncic. Fico muito mais impressionado com o Jokic, muito mais impressionado com o Curry da vida, por mais que o Shai seja muito mais regular e esteja em um time muito melhor. Mas o fato é, o Shai, na minha visão, tá jogando até mais do que na temporada passada. E na temporada passada ele já foi MVP. Enfim. Seguindo aqui. E eu acho que nessa temporada vai ser de novo, cara. O Jokic, ele não vai poder brigar pelo MVP por conta de lesão, né? Então acho que é só o Doncic que tem chance de bater de frente nessa premiação de MVP, cara. Qualquer outro eu não vejo chance contra o Shai. Ainda mais estando no OKC, que é o melhor time da NBA. Mesmo perdendo, continua sendo o melhor time da NBA. Não é uma derrota que vai mudar esse cenário. Enfim, seguindo aqui. O Chet Holmgren, 15 pontos além de 5 rebotes. Aí, ó. Sem o Jalen Williams e sem o AJ Mitchell, era pro Chet vir aqui para 20, 25 pontos e compensar essa pontuação. Só que a maioria dos jogos ele fica nessa faixa de 15 pontos mesmo. Até rebotes ele foi abaixo aqui, 5 também. Então assim, o Chet é bom jogador. Ele ainda é muito novo, né? Só que ele não é propriamente esse pontuador nato, né? Então, é que nem eu falei, o Jalen Williams e o AJ Mitchell fazem muita falta. Se não tivesse o J-Dub, pelo menos se tendo o AJ Mitchell como reserva dele, agregaria, mas não vem tendo nem o reserva, né? E aí faz muita falta. Enfim. Depois do Chet, o Aaron Wiggins com 10 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. O Dort com 5 pontos, mas tendo 2 de 7 nos arremessos, o que é ruim. O Jalen Williams, 5 pontos, além de 4 rebotes, com 2 de 6 nos arremessos, o que também não é bom. Somados, todos os titulares do OKC fizeram 65 pontos.
Eu tinha falado do Minnesota, o Minnesota fez 85, tô falando de 20 pontos de diferença entre os titulares, né? Enfim, indo para os bancários do OKC. O Banheiser, 2 pontos. Cason Wallace, 13 pontos. Aqui é um mistério, cara. Porque o Cason Wallace, quando é titular, vai lá e faz 4, 5 pontos. Vindo do banco, o cara mete 13. Então é um jogador que vem melhor do banco do que quando começa como titular. Tem vários jogadores que é assim, né, cara? O Isaiah Joe, 6 pontos, 3 rebotes, 3 assistências, mas com 2 de 7 nos arremessos, o que também não é bom. O Dieng, 2 pontos. Kenrich Williams, que veio de jogos muito bons. Dessa vez ficou com 7 pontos. Mas ele tinha vindo de 2 jogos, se eu não me engano, passando dos 10, beirando 15 pontos. Dessa vez não fez um jogo tão bom quanto esses outros. O Youngblood com 5 pontos e fechando os bancários, aqui é a melhor notícia do jogo, na minha visão, para o OKC. O Hartenstein voltou e em 18 minutos ele fez 11 pontos, além de 5 rebotes. Então já contribuiu, né? Acho que ele, daqui a uns 2, 3 jogos, já volta a ser titular desse time, tendo mais ritmo de jogo. E aí quem ganha bastante é o Chet, que aí tendo esse outro pivô para fazer essas disputas mais físicas, o Chet vai ter mais espaço, mais liberdade para ofensivamente produzir, né? Então, mesmo se o Jalen Williams e o AJ Mitchell não voltarem, eu acho que agora, tendo esse retorno do Hartenstein pelo menos, o Chet vai conseguir aumentar um pouquinho mais a pontuação dele e talvez isso dê para compensar essas ausências importantes. É um momento da temporada onde o OKC está tendo mais desfalques, né? E vem sentindo isso. Né? Tanto é que o Aaron Wiggins vem sendo titular, o Jalen Williams vem sendo titular, caras que normalmente são bancários desse time. Né? Fora que o Caruso vem sendo desfalque, o Hartenstein voltou só nesse jogo. Sem o Jalen Williams, que é esse coadjuvante principal desse time do OKC. Sem o AJ Mitchell, que é o reserva do Jalen Williams. Então, é muito desfalque no OKC, dá pra se entender essas derrotas recentes, cara. Enfim, o Minnesota não é bobo, aproveitou isso, fez um grande jogo. Uma vitória relativamente tranquila, que nem eu falei, nenhum titular precisou passar de 35 minutos. No primeiro quarto, basicamente, o Minnesota abriu uma boa margem e conseguiu administrar ela ao longo do jogo para, com isso, sair com a vitória. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!